acreditam que vai dar Bolívar e 8% votaram até agora no empate. Empate também pode ser, né? 5-5 hoje. Não. Bom, vamos falar mais do Atlético então, que entra em campo hoje justamente para jogar um jogo extremamente importante, né? O início dessa trajetória em busca da glória eterna, né? O Atlético, que foi o primeiro do seu grupo, e enfrenta o Bolívar. Adversário duro, tem a questão da altitude, né, Ale? Mas para quem quer ser campeão, não pode escolher adversário. O Atlético tem essa mentalidade de ser campeão. E assim, podia ter sido até pior, né? Os adversários que a gente tinha aí como segundo dos seus grupos. Podia não ter altitude, mas ter o Galo pela frente, por exemplo. Tá maluco, não imagina? Pegar o Galo de novo, e aí era jogo pra você ficar preocupado, inclusive, de classificação. Claro. Né? Pô, de segundo lugar do grupo, teve Flamengo, teve o Bolívar, Altitude, River Plate foi segundo de grupo, o Argentino Júnior no grupo do Corinthians foi o segundo, e teve também o Galo no grupo do Atlético, né? Além do Atlético Nacional, do Paulo Autuori, não mais. Era do Paulo Autuori, mas era do Alejandro Gomes, né? Do Alejandro Gomes não, é o Sebastião. O Alejandro Gomes é o Papu, né? Sim, o Papu Gomes, ele joga muita bola. Por isso que eu falei, isso é craque, né? No bloco passado. Mas a questão é que o Furacão tem toda essa preocupação com a altitude, inclusive por todo o discurso do Atlético, a altitude talvez preocupe mais do que o próprio Bolívar, né? O Atlético fala muito, o Wesley Carvalho falou durante a semana toda e falou na coletiva após o Cruzeiro sobre a questão da altitude, sobre como o Atlético tem que se adaptar para jogar lá, que precisava ajeitar algumas coisas na bola aérea defensiva, que teria uma estratégia defensiva diferente. Tudo isso a gente trouxe ontem no Bate Pronto. Hoje a gente traz a palavra do Wesley, já projetando esse jogo de mais tarde, a bola rolando 9 horas da noite. A gente abre aqui a transmissão da Jovem Pan News às 8 horas e o Wesley Carvalho fala sobre essa preparação, esse pré-jogo contra o Bolívar, logo na chegada ali a La Paz ontem durante a tarde. Vamos ouvir o Wesley. Nós temos aí um elenco muito bom, e esperamos que aqueles 11 que vão começar aí, os 5 que entram, ter conta do recado, que nós possamos sair daqui com um bom resultado, não esquecendo que aqui é o primeiro tempo da disputa, nós temos um jogo ainda em casa, dentro das nossas condições, como nós gostamos de jogar, mas eu espero que eles possam suportar bem. A gente tava debatendo aqui como é que ele escalaria o time, né? A Jana falou, acho que vai com o Hugo Moura. Eu falei, vai ficar defensivo. Você vê, né? O Wesley, na sua entrevista ali em La Paz, ele fala sobre, muito importante, os 11 que vão entrar e os 5 que vão entrar depois. Já tá sabendo claro que vai precisar mexer, vai precisar mudar o fôlego, justamente porque a questão do fôlego eu acho que não pode também queimar zagueiro, sabia? Justamente por conta disso, porque o jogador pode sair mal, não sabe muitas vezes como o organismo vai se comportar ali durante o primeiro tempo, né? E às vezes ele vai precisar fazer essas substituições muito mais do que pela condição do jogo, mas porque o jogador precisa sair pelo cansaço. Conhecendo um pouco o trabalho do Wesley, pelo que ele falou contra o Cruzeiro, Jana, ele falou da questão dos cruzamentos na área e do chute de média distância. Para você evitar os cruzamentos, o que você faz? Amplitude defensiva, que ele explicou. Você joga com uma linha de 5. E aí nossa grande dúvida vai ser Canóbio pela esquerda ou vai ser Esquivel pela esquerda com o Matheus Felipe na zaga? São as duas grandes dúvidas. E aí uma linha de 3 no meio para evitar esse chute de longe. Você tem Eric e Fernandinho. Você vai botar o Vitor Bueno junto? O Vidal vai fazer essa linha de 3? Você falou do Hugo Moura. Vai jogar o Hugo Moura, Eric e Fernandinho mais uma linha de 5? E aí Vitor Roque e talvez Vitor Bueno mais na frente, enfim. São sugestões, são possibilidades. Eu acho que ele não vai mudar tanto assim a estrutura. Por isso que eu imagino que ele escalhe o Canóbio de ala esquerda e o Esquivel como uma espécie de terceiro zagueiro, fechando essa linha de 5 com o Kelvin na direita. E o Bueno? Aí jogaria com o Eric, Fernandinho e Bueno. E você pode jogar na frente, por exemplo, com Coelho e Vitor Roque. Vitor Roque mais 1. 2 na frente para você ter esse contra-ataque. Pelo que o Wesley trabalha, pela forma como ele falou sobre o assunto na semana, eu imagino que não vai sair muito disso. E aí tem um cara que vai ter um papel fundamental para a partida de hoje, que é o Canóbio. Vai jogar mais um pouco atrás, vai jogar um pouco mais adiantado. Canóbio também falou sobre a expectativa para o jogo de hoje. Jogo de detalhe, Copa Libertadores, é assim. Atlético bem,
do último jogo contra Cruzeiro. Acho que foi um jogo bom, intenso, muito dinâmico, que a gente teve que corrigir muita coisa também para não tomar mais gol, para armar o jogo. Amanhã é um jogo mais diferente, mas a gente acho que tem também mais experiência. Acho que vamos fazer um bom jogo. Você vê ele falando, né? Uma estratégia um pouquinho diferente. Tudo mostra isso que a gente conversou ali com o pessoal da delegação que tá por lá, trouxe aqui no começo do bate-pronto. Tudo mostra que o Atlético vai, de fato, entrar primeiro preocupado em não tomar o gol, segurar lá atrás, para ver se numa espetada consegue, explorando o Vitor Roque, explorando ali Vitor Bueno, que deve jogar lá na frente, para tentar achar um gol, enfim, conseguir fazer 1-0, conseguir marcar um gol por lá. Então a estratégia do Atlético vai ser assim, vamos lá para trazer um resultado ótimo para que a gente decida em casa. O pessoal não tá gostando muito dessas possibilidades de tantas alterações. O pessoal tá complicado. O Lucas Pedro falou aqui, boa tarde, nação rubro-negra. Se o senhor Wesley Carvalho inventar moda hoje, pode passar na RH. Dalk, escalação do jogo passado, o 3-3. Aliás, baita jogo do Canóbio o jogo passado, tá? Ele jogou muito, né? O problema é esse. O problema é que contra o Bahia ele não jogou nada, contra o Cruzeiro ele jogou. Talvez agora seja o jogo que ele não joga. Porque ele vive uma inconstância muito grande, né? Eu tenho muitas críticas ao Canóbio, eu faço elas várias vezes. Então, esse é um jogo que precisa do Canóbio. Quando a gente escala o Atlético ideal, e vocês me corrijam se vocês acharem que não: Bento no gol, Kelvin, Zé Ivaldo e Thiago Heleno. Thiago Heleno não joga por uma questão de saúde, vai entrar o Kaique Rocha, que jogou contra o Vasco, inclusive, partida que o Thiago Heleno estava suspenso. E aí na esquerda o Esquivel, certo? Sim. Aí o meio campo tem Eric, Fernandinho e Christian. O Christian tá machucado, o Christian tá fora. E na frente Vitor Bueno, o Vitor Roque e o Canóbio. O que pode mudar nesse time? Ele vai ter que tirar o Christian e o Thiago Heleno. Os dois são desfalques hoje. Um por questão de saúde, o Thiago Heleno não pode jogar na altitude porque tem uma questão já dele, física dele, que já há muitos anos ele não joga em altitude. E o Christian tá com a lesão na coxa. A expectativa é que volte pro jogo de volta na semana que vem, mas pode ser que ele perca ainda a volta na arena. Você tiraria o Thiago Heleno pra colocar o Kaique Rocha e o Christian pra colocar ou um zagueiro ou um outro atacante, um ponta, pode ser o Coelho e tal, pra você jogar com o Canóbio. Eu acho que pode Vidal, ser o Vidal, inclusive por conta da experiência. Mas você também, pode jogar com esse time, com o Vidal no lugar do Christian, fazendo o Esquivel com o terceiro zagueiro e o Canóbio como ala esquerda. Você tá mudando uma peça. Tudo bem, mas você muda a estrutura. Muda a estrutura. Só que é uma peça. Mas eu não acho que seja necessário mudar essa estrutura. Ele não vai estar inventando a roda. Se ele escalar Eric, Fernandinho, Vidal, Vitor Bueno e Vitor Roque, com o Canóbio de ala esquerda e o Esquivel de zagueiro. Não acho que ele vai estar inventando a roda, mas acho que ele vai estar colocando uma faca na roda ali e talvez ela pare de funcionar em algum momento. Pois mas essa definição foi boa, hein? Mas gostou, né? Gostei dessa definição. Mas agora. Também, contra o Cruzeiro não deu certo, né? Não. Mas contra o Cruzeiro era um time um pouco mais misto, né, Jean? Mas eu acho que mesmo assim, eu acho que a estratégia dele de colocar o Esquivel ali como um terceiro zagueiro não funcionou, né? Depois o time, claro, conseguiu reagir com as mudanças que foram feitas no segundo tempo. Mas eu acredito que não é uma solução, talvez, para um jogo com tantas peculiaridades assim. Contra o Cruzeiro, jogou a zaga reserva para esse jogo contra o Bolívar, tá? Thiago Heleno e Matheus Felipe, porque o Thiago Heleno não vai. Então, considerando o jogo do Bolívar, tá? Sim. Jogou o Madison na lateral direita e não o Kelvin. O Kelvin foi poupado, inclusive nem saiu do banco de reservas. E ele botou um meio campo diferente, com o Fernandinho e Vidal descansando, e deixou o Gumora, Vidal e Vitor Bueno. E escalou 2 pontas. Colocou o Coelho, Canóbio e o Vitor Roque. Pela primeira vez, né? O Wesley pela primeira vez. Pontas de ofício mesmo. Pela primeira vez. Porque ele já testou muito o Vitor Bueno pelo lado direito. Teve o Zapelli agora entrando ali numa função que ele normalmente não faz. A gente falou sobre isso bastante ontem. Mas pro time de início, uma linha de 5, os 3 no meio, Vitor Bueno e Vitor Roque na frente. Vidal, Eric e Fernandinho, Canóbio como uma espécie de ala e a defesa igual. Só o Kaique Rocha no lugar do Thiago Heleno. Não vejo uma alteração. O Canóbio vira e mexe faz linha de 5 nos jogos do Atlético. A diferença é que talvez ele faça muito mais isso hoje. Eu não acho que é uma mudança tão drástica como o ouvinte disse ali no chat. Eu acho que, é claro, sem Thiago Heleno, sem Christian é complicado, a altitude é muito complicada.
Mas acho que o Atlético já tá meio habituado a jogar dessa forma, entendeu? Eu acho que acaba sendo drástico se você usar 3 zagueiros de ofício. De ofício. Aí sim, aí o Wesley muda a característica que ele usa desde que ele assumiu lá contra o São Paulo. Não. Contra o Flamengo ele jogou assim. Não. Ele usou bastante 3 zagueiros de ofício. Não, mas o Esquivel não é zagueiro de ofício. Mas ele jogou com Esquivel, vários zagueiros de ofício. Ele tava jogando Zé Ivaldo, Pedro Henrique e Thiago Heleno. Ele tava jogando até a lesão do Pedro Henrique. Ele jogou assim pelo menos 4 jogos. Ele jogou assim contra o Corinthians, jogou assim contra o Palmeiras e contra o Flamengo de novo. Foram 4 jogos. Até a lesão do Pedro Henrique. É verdade. Então assim, só que não é o Matheus Felipe que tá sendo criticado, né? Eu acho que o torcedor tá preocupado com o Matheus Felipe. O torcedor tá colocando aqui, a minha preocupação não são as mudanças, minha preocupação é o Matheus Felipe. O Rogério Coelho. O Lucas Pedro falou também, Matheus Felipe central e derrota na certa. E o César Augusto falou, a gangorra do Canóbio, né? Que é um jogador instável. Mas eu acho que talvez ele se dê bem na altitude. E é doido, porque o Matheus Felipe é um zagueiro que ele é muito bom quando ele joga protegido. Um zagueiro mais lento, um zagueiro mais de posicionamento, um zagueiro não de caça. Jogando assim protegidinho, o Matheus Felipe pode fazer uma grande partida. O Lucas Pedro falou que acho que tem que ficar na zaga Kaique Rocha e Zé Ivaldo e fazer o arroz com feijão. Bem feito. Eu acho também que precisa ser feito isso. Não colocaria o Canóbio de ala, pra ser bem sincero. Não colocaria mesmo. Mas por gosto mesmo. Acho que o Canóbio pode fazer. Espero que ele faça um bom jogo, né? Porque essa inconstância dele acaba complicando muitas vezes. Mas hoje eu acho que é um jogo que o Atlético pode depender muito dele, né? Por conta da condição física mesmo. Acho que a condição física dele hoje pode ser algo... Um diferencial, né? Um diferencial, né? Ele precisa estar bem e isso é quase que inegociável. Ele precisa dar uma resposta no jogo de hoje, porque tem essa necessidade de o Atlético não sair da Bolívia com um resultado muito ruim, né? E obviamente com um resultado bom, você coloca quase os 2 pés na próxima fase. Porque daí você tem o fator casa, que é muito bom. Se o Bolívar, na Bolívia tem o fator altitude, o Atlético tem o fator casa. Sim. Né? E além disso, o time do Atlético é melhor. Né? Quem é o grande destaque do Bolívar? O Pato? Cara, o Berrarano, que é o lateral direito. A gente vai falar do Bolívar agora, inclusive. Só uma mensagem antes que eu esqueça aqui. Uma mensagem que chegou aqui pelo nosso WhatsApp. Lá de Irati, hein? César Augusto. A única certeza é que o Atlético sofrerá os efeitos do ar rarefeito. Cabe ao Furacão tentar evitar uma derrota, como? Fazendo uma retranca e tentar empatar. Mas isso não é garantia. Eles vencem ao nível do mar, pois levam vantagem do pulmão não precisar de muito oxigênio. Essa é a opinião dele. Mas daí a bola, né, muda muito, né? Muda. E aí na bola, tecnicamente, o Bolívar tem um time bem abaixo do que outros grandes concorrentes da Libertadores. Sim. Sem dúvida. Mas e aí? Tem Bolívar, né? Você tava curioso? Como que é esse time do Bolívar? Fala aí, então, Vincenzo Daricani. Como é que vem o Bolívar? Alguns destaques aí nesse ano. E assim, eu até tuitei isso hoje, que o Bolívar pode chegar com o time mais forte, tecnicamente, que teve nos últimos tempos, assim. Sem dúvida, é o time mais qualificado que o Atlético enfrenta na altitude, assim, na sua história. O Bolívar tem 60% de aproveitamento na temporada, perdeu apenas 9 vezes, venceu 17 partidas. E ele tem uma filosofia de pressão, e foi explicada pelo Beñat José, que é o técnico espanhol do Bolívar. Ele foi criado aí nas categorias de base da Real Sociedad, passou pela Arábia Saudita, pelo Chile, pela Bélgica e pelo México, cara. E em todos esses times que ele passou, ele acabou sendo campeão, né? Copou títulos por esses times aí. Ele foi escolhido pelo Grupo City. O Bolívar, a partir da temporada passada, se não me engano, é um time do Grupo City, como é o Bahia e como é o Montevideo City Torque, né? E aí o investimento sobe. Tanto que o Bolívar repatria dois jogadores brasileiros que tinha no seu time, vendeu esses jogadores e repatriou nesse ano, que eu já vou chegar neles lá. E aí acho que é interessante a gente pensar sobre os 3 jogos dentro de casa que o Bolívar fez na fase de grupos da Libertadores. O primeiro contra o Palmeiras perde um jogador muito cedo no jogo, né? Tem uma expulsão ali no primeiro tempo. E o Bolívar tem 55% de posse de bola e cruza 23 bolas na área.
Quando você dá a bola pro Bolívar, o Bolívar tende muito, exatamente. O Bolívar tende muito a colocar a bola na área. KTO aqui. A fazer bastante cruzamentos. E nesse jogo contra o Palmeiras, inclusive, as bolas longas foram bem utilizadas também. Foram 33 bolas longas aí, que não é um número muito alto, mas é um número que acaba um pouquinho acima da média. Quantas? Foram 33 bolas longas. Eu tô anotando tudo aqui. Exatamente. Cara, e aí na segunda rodada... A Jana vai comentar hoje o jogo, já tá se preparando. Minha pesquisa aqui, daí fica mais fácil. Na segunda rodada contra o Cerro, o Bolívar teve menos posse. Foram 45% de posse de bola. O seu Porteño tentou usar mais da posse de bola nesse jogo. E isso você vê nos cruzamentos. O Bolívar teve só 7 cruzamentos nessa partida contra o Cerro, que foge da média do time. E foram 70 bolas longas. Acertou 45 de 70 bolas longas. Então jogou muito na transição. E o ar também afeta nisso, né? Ajuda muito. A bola viaja mais rápido e com jogadores de transição ofensiva, o Bolívar se você não conseguir acompanhar o Pato Rodrigues, por exemplo, ali na hora de correr, é difícil. Exatamente. Porque a bola longa vai favorecer muito eles. Exatamente. E aí no último jogo contra o Barcelona de Guayaquil, o Bolívar teve mais posse. Foram 66% de posse de bola. E cruzou 32 bolas. Então é um número bem acima da média, assim, é um número muito alto para um jogo de futebol, são 32 cruzamentos. Então assim, é uma tendência que se o Bolívar tem a bola, ele vai cruzar muita bola na área, e se ele não tem essa bola, ele vai apostar muito nas bolas longas. E aí você tem destaques no ataque como o Patito Rodrigues, aquele que jogou no Santos. Que o Daco comentou, e tem o Francisco da Costa, que é ex-atacante do Atlético, foi formado na base do Atlético. O Chico, conhecido como Chico, exatamente, estava no Atlético Nacional e teve muitas lesões. Chico meteu gol hoje no jogo contra o Oriente Petroleiro já. Na última rodada do boliviano, né? Foi apenas a terceira partida desde que ele voltou pro Bolívar. Segunda. Segunda, pode ser. Segunda. É que tem o... Ele jogou contra o The Strongest, só que foram só 7 minutos e 32 minutos contra o Oriente Petroleiro, e empate em 1-1, e ele fez o gol. Exatamente. Ele passou por muitas lesões nesse ano, tanto que o técnico Benhá San José pediu calma. Ele deu uma entrevista coletiva na semana passada, depois do jogo do Bolívar contra o Oriente Petroleiro. Ele pediu calma pra torcida porque o Francisco da Costa, né, o Chico, não tá em condições de jogo. Disse que pode se lesionar, corre risco sério de lesão. Então, pode não ser titular, mas provavelmente entra na partida aí de hoje. O fato é que esse esquema de jogo do Bolívar rendeu bons frutos nessa fase de grupos, né? O time foi líder, era líder do grupo até a última rodada, quando perde pro Palmeiras no Allianz Parque. E somou 12 pontos, que é uma pontuação alta para um segundo colocado. Um a menos que o Atlético, né? Exatamente, o Atlético fez 13 pontos e foi líder do seu grupo. O Bolívar somou 12 e foi segundo colocado. Venceu as 3 em casa, 100% em casa na competição. E venceu por 4-0 o Cerro Porteño lá em Assunção, né? No Paraguai. Também, e é algo que o Benhá San José fala muito, né? Que é uma mudança de mentalidade, uma mentalidade vencedora. Ele chega no Bolívar com um discurso de eu quero tornar o Bolívar um time que joga fora de casa tão bem quanto joga dentro. E óbvio, dentro de casa ele é beneficiado pela altitude, mas fora de casa os times bolivianos geralmente mostram muito pouca condição de jogo, né? Eles acabam dando muito a bola, jogando muito retrancados ali. E aí ele fala que não, o Bolívar vai pressionar dentro e fora de casa, o Bolívar quer mudar essa perspectiva dos times bolivianos fora de casa também. Então pro jogo da volta aí dá pra esperar um Bolívar mais atuante também. E aí outro destaque aí pra gente fechar, outros jogadores de destaque são o Rony Fernandes, atacante chileno. Ele tem 13 gols na temporada, é artilheiro do Bolívar na temporada aí. E o Bejarano, que o Ale comentou, né? Ele tem jogado como meio-campista. Esse vai cruzar 83 bolas na área, tá? O Bejarano. Exatamente. Lateral direito boliviano, joga no meio e cara que muito forte pelo lado direito. Exatamente, o Diego Bejarano. Ele fez 2 gols nessa Libertadores, é um dos artilheiros junto com o Rony Fernandes, também com 2 gols. E o Bruno Sávio, brasileiro, meio-campista, também está no Bolívar. Também voltou, exatamente. Camisa 10, começou no América, né? Exatamente. Jogou no Bragantino, Cuiabá, né? Guarani, rodou bastante. Ele estava no Bolívar, fez uma temporada muito legal, teve 16 gols em 30 jogos como meio-campista, com um número bem legal. E foi pro Al Hilal do Egito. E acabou voltando agora pro Bolívar, fez 2 jogos também, 3 jogos agora também. Detalhe, aniversário dele hoje, tá? Olha aí. É aniversário do Bruno Sávio hoje? Verdade. Já eu trago há quantos anos? 29? Caraca, 1º de agosto, 29 anos. Acabei de abrir aqui. 94. Olha, que loucura. Essa foi longe pra buscar esse aniversário, hein, TT? Essa planilha da TT é mais completa que o caderno da Jana, cara. Tá maluco. É que eu já tô no caderno da Jana, cara. Não, são 5 cadernos. Então, é por isso, são vários. E aí o Bolívar tem como outro destaque o Carlos Lamp, que é goleiro da seleção boliviana, né?
e o Ramiro Vaca, que é meio campista e foi sondado pelo Atlético aí lá em 2020. É um meio campista muito bom também. Tem o Vaca já foi sondado por todos os times do Brasil, eu acho. Exatamente. Inclusive é regra do Campeonato Boliviano, né? Você tem que ter um Vaca no time. Tem que ter um Vaca no time. Todo time boliviano tem um Vaca. Exato. E também tem a regra de Bolívar tem dois. Também, né? Tem um garoto também que é Vaca. Tem dois Bolívar, tem dois Vaca lá. Exatamente. Exatamente. E o Bolívar também aposta muito nessa base, né? O que o Benhá San José fala bastante em entrevistas. Mas aí o Bolívar chega pra... E aí o que a gente comentou, né? Se o Atlético der a bola pro Bolívar, ele vai sofrer muito com cruzamentos. E aí tá o que o Wesley fala da amplitude. Você ter 3 zagueiros de ofício e abrir o Canóbio de um lado pela esquerda, por exemplo, o Kelvin do outro, você acaba inibindo um pouco desses cruzamentos. E as batidas de fora da área também são muito presentes, né? Então vamos ver como o Wesley entra. Claro, se mudar a postura, se der a bola pro Bolívar, ele pode se complicar no jogo, até por não ter 3 zagueiros que tenham a bola aérea o seu principal diferencial. Exatamente. Né? O Matheus Felipe, por exemplo, tem uma bola aérea abaixo da média. O Zé Ivaldo é um pouquinho melhor, o Kaique Rocha tem 1,95, ele consegue um pouquinho melhor, mas também não tem ritmo de jogo, né? Vai ser... essa estratégia, pensando em cruzamento, você utilizar os 3 zagueiros, você precisa de força na bola aérea. Não vai adiantar nada só ter 3 zagueiros por ter 3 zagueiros, porque às vezes você vai falhar na movimentação, vai errar a mecânica mesmo do jogo, né? A mecânica da movimentação que você vai utilizar, e você vai acabar se complicando mais ainda. Sim. Né? Então eu acho que eu manteria, para ser muito sincero, a estrutura. O Madison pode ser importante para isso, sem dúvida nenhuma. O Madison vai ser importante, porque ele é um cara que ajuda muito na bola parada, mesmo que ele venha passando por oscilação, né, Jana? Ele tem oscilado, ele não tem jogado tão bem quanto o Madison, que a gente já viu jogar no Atlético. No último jogo até que ele foi bem. Mas o Madison é um cara que ajuda muito na bola parada. E obviamente nos cruzamentos, né? Ele tem uma estatura alta, ele é bom de cabeça. O Madison é o lateral que mais fez gols no Campeonato Brasileiro desde 2019. Então. Todos na bola aérea. De cabeça, né? E geralmente no primeiro pau. Ele fez um gol com o pé agora contra o Cruzeiro. Exato, mas na bola aérea, né? Na bola aérea. Ele vai muito bem nessa daí, naquele facão que o Fernandinho adora, né? Fala, toma, que inclusive o Canóbio que fez, né, contra o Cruzeiro, uma bola linda, maravilhosa pro Madison, né? Pra essa entrada do Madison. Uma bola muito jogada muito forte do Atlético. Mas eu acho difícil que vá com o Madison hoje. Se ele poupou, ele poupou o Kelvin 90 minutos. E o Madison jogou 90 minutos contra o Cruzeiro. Mas ele deve ter, ele poupou pensando, vai de Kelvin. Aí ele viu o Madison e falou, poxa, agora eu fiquei na dúvida. Eu falei do Madison por uma circunstância de jogo mesmo. Se, por exemplo, o primeiro tempo for um índice muito alto de cruzamento, de lançamento na área, pode mudar, né? Eu acho que não tem problema de mudar no intervalo, e você até... eu acho que o Kelvin é titular absoluto, e a gente sabe disso. São poucos jogadores que têm mais vaca ativa nesse Atlético. O Kelvin é um deles, porque pelo que o Kelvin já jogou, né? E depois da reciclagem do Paulo Turra também, ele voltou a evoluir, né? Mas eu acho que o Madison pode ser importante pro jogo, num geral, né? Então, Bolívar a gente sabe que vai abusar dos cruzamentos. O Kelvin, que com o Wesley Carvalho tem quase 40% de pressão nos cruzamentos, desde que o Wesley assumiu, né? Que é um número também muito alto, cara. Muito alto. Cara, comparativo aos laterais, que até pelo mundo, é muito alto 40%. Muito alto. Até 4 de 10. Até a partida contra o Bahia eram 38%. Porque a questão é que, assim, o que é cruzamento certo? Se a zaga rebater, ele é errado. Mas se você acerta o seu companheiro, mesmo que a finalização seja errada, tudo mais, ou o domínio, enfim, se o companheiro certo. Se o companheiro conseguir atacar a bola... Isso. E aí, pra você... Quantos cruzamentos a gente vê por jogo que cruza o zagueiro rebate? Uhum. Nos jogos daí aí não pelo conta. mundo, tudo. Aí não conta como certo. Então, o número é alto demais. O Alexander Arnold... Com assistência de pé esquerdo, né? Exatamente. O Alexander Arnold do Liverpool tinha 25%. O René Lodge, que em 2019 tinha 20% de acerto no cruzamento. Então, é um número muito alto. E o Kelvin, que tem ganhado muito espaço com o Wesley Carvalho também, né? E ele tá bem, né? Ele tem jogado bem, tá dando assistências, tá funcionando o trabalho dele. E eu acho que faz mais sentido entrar com o Kelvin. E claro, aí no decorrer da partida, o Atlético precisando se defender, entraria com o Madison, que é um jogador que tem mais essas características, né? Tanto de ajudar no cruzamento, como também de ajudar o Atlético defensivamente. Tem algumas mensagens aqui. O Diego Antônio entrou no nosso chat e encheu de coraçõezinhos rubro-negros. Você pode também deixar o like, viu, Diego? Participe ali com a gente, deixa o like que ajuda a gente a divulgar o programa aí para todo mundo que tiver
querendo informações, né, do Atlético, do Coritiba, dos times paranaenses aí que entram em campo. O Atlético com destaque hoje, né, porque tem jogo pela Libertadores. O Diego falou, Libertadores, estamos chegando, meu rubro-negro, seremos campeões. Estão falando do Poveda aqui no chat, Jano. O Poveda já saiu, né? Já. Tá no Avaí, tá né? no Avaí agora, saiu fazem 2-3 meses lá do Bolívar. Mas estava lá no Bolívar. Tava lá também. Começou a temporada lá, né? Exatamente. E o César Augusto, né, lembrando aí do Kaique Rocha, como até o Vitinhanzo falou, 1,95 m, né, joga como titular hoje para anular as bolas aéreas do Bolívar, né, o máximo possível, né. Esse, se for bem, o Atlético tá salvo. Até brinquei ontem, precisa de dois Kaique hoje, né, por conta da altura ali, ajuda, claro, né, traz uma qualidade maior para a defesa. Tem uma questão rapidinho no intervalo, Figueiredo, que tem 1,70 m e pouco de altura, jogou contra Kaique Rocha e Zé Ivaldo lá no Rio, Vasco e Atlético, ganhou várias porque eles bateram cabeça, né? Não estavam conseguindo achar o atacante. Foram 3 bolas que ele cabeçou sozinho. Precisam acertar o posicionamento dos dois. Sim, Kaique Rocha, cada vez que pula, o ar diminui mais ainda, né? O ar mais rarefeito ainda. Eu só de pensar nesse ar rarefeito, eu vejo aqui o pessoal que tá acompanhando, gente, já eu fico sem ar. Eu já tô, né, numa condição atípica também. O Diego já disse que já deixou o like, viu, Jana? Quem não deixou o like, deixa o like aí pra gente voltar no intervalo. É isso aí. Você segue participando com a gente no YouTube, a gente continua no intervalo conversando com vocês aqui pelo YouTube. Participe da nossa enquete, segue a gente no Instagram e no Twitter, @RIC Esporte Clube. Planejando um carro novo, a casa própria ou uma reforma? Com o Consórcio Servopa, tudo pode ser realidade. Acesse consórcioservopa.com.br e